Uma forma de arte que combina sons e ritmos. Quando falamos em música, fazemos uma associação imediata com o entretenimento. As imagens que vêm à mente são de shows lotados, boates abarrotadas de gente. E quem não lembra daquele canto improvisado no chuveiro? Quem canta os males espanta. Uma melodia capaz de acalmar, de relaxar. A música ainda traz benefícios à saúde. Alivia dores, aguça a memória, serve de estímulo à prática de atividades físicas. Na vida do Gilvan, a música tem um significado muito especial. Eu já passei por muitas dificuldades na vida e se não fosse a música, eu acredito que eu não estaria mais aqui, né? Eu passo a ser uma pessoa assim que encontro consolo, força na música. Eu não passo um dia sequer sem ouvir música. Paixão que começou ainda na infância, no agreste pernambucano. O pai era fã de Luiz Gonzaga e a mãe louca pelo rei Roberto Carlos. Gilvan cresceu tão rodeado de radiolas e discos que não deu outra. Ganhou o apelido carinhoso de cangaceiro do vinil. Tem quem colecione imã de geladeira, lápis, chaveiros, mas aqui o acervo é de long plays, popularmente conhecidos como LPs. São mais de 3.000 discos de vinil de várias partes do mundo. E acredite, apesar de curtir música regional, a primeira aquisição do Vigilante foi outra. Desse LP aqui, eu comecei a fazer a coleção dos Titãs. Porque quando eu conheci esse vinil, na época, em 1986, eu tinha apenas 14 anos. Daí eu fiquei curioso de saber qual foi o primeiro disco dos Titãs. Daí começou esse desejo de colecionar vinil. Né? Em 1988, 87 para 88, o meu irmão mais velho, ele me apresentou esse cara aqui, Raul Seixas. Daí foi que o negócio desandou mesmo. Né? Aí eu comecei a comprar vinil, deixava de comprar coisas de utilidade, roupa, essas coisas assim, para comprar vinil. Para conseguir bancar esse vício pelo vinil, ele passou a comercializar alguns títulos. É uma coisa obsessiva, né? Porque a gente sempre tem aquele vinil que a gente não tem, né? Sempre a gente tá dizendo assim, poxa, eu queria ter aquele vinil. Eu comecei a me envolver no mundo do vinil e comecei a cuidar de vinis, garimpar, e viajar, passar um dia fora, 2, procurando vinil. E tem todo o cuidado, a gente trazer o vinil, limpar o vinil, às vezes restaurar a capa. Daí eu comecei também a vender vinil. E aquela história de que há chiado na vitrola ou de que a música sai com estalo não cola para os amantes do vinil, não. Eu sou apaixonado pelo aspiral, né? Aquela coisa de você pegar o vinil, colocar na aparelhagem de som, né? Na picape. Desde o momento em que você clica no botãozinho para começar o prato a começar a rodar e você pegar, né? Eu não gosto nem de usar o automático, eu gosto de pegar mesmo aquele bracinho, botar na primeira música e escutar todo o vinil. Terminando aquele lado, vira o outro lado, o lado B, né? Que as pessoas às vezes não entendem. Nesse universo musical, são inúmeros os aficionados pelas mídias mais tradicionais. No caso do brasiliense Jorge, as bandas da cidade foram a fonte de inspiração. Brasília, nos anos 80, era a capital considerada a capital do rock. E eu acompanhei essa época aí. Então eu vi as grandes bandas famosas aqui de Brasília estourarem no Brasil, acompanhei outras bandas também. E eu passei a colecionar disco de vinil justamente por conta dessa grande paixão. São mais de 1.000 LPs e aqui os CDs também fazem sucesso. São cerca de 700 deles. Geralmente o que eu compro de CD hoje são de bandas ainda dos anos 80, como Plebe Rude, o último disco da Plebe Rude, Capital Inicial, né? Então são bandas que ainda sobrevivem, né? Daquela época, que ainda faz parte da minha coleção. Para falar sobre o interesse das pessoas pela música, é preciso rebobinar a fita e voltar ao passado.
Em 1877, o cientista, inventor e empresário norte-americano Thomas Edison apresentava ao mundo o fonógrafo, primeiro aparelho na história capaz de gravar e reproduzir sons. Alguns anos mais tarde, na década de 1920, começava em solo estadunidense a indústria fonográfica. Na mesma época, as primeiras iniciativas do tipo surgiam por aqui. E foi Chiquinha Gonzaga quem se mobilizou um pouco antes para fundar a Sociedade Brasileira de Atores e Artistas de Teatro, entidade pioneira na proteção e arrecadação de direitos autorais no país. Isso porque a pianista, maestrina e compositora carioca se achava explorada por não ver a cor do dinheiro pelas apresentações e interpretações que fazia. Para uma mulher da época dela, né, pianista, com toda a história, né, de vida, e a importância dela nesse contexto, porque uma mulher em 1917 para criar uma sociedade autoral é uma coisa bem representativa, né? Principalmente para a gente, nós mulheres, né? Mais de 80 anos mais tarde, em 1998, o Brasil ganhava a Lei de Direitos Autorais, que resguarda todas as obras intelectuais produzidas em solo nacional. A indústria fonográfica, né? A indústria do entretenimento como toda, mas sobretudo a indústria fonográfica, tem uma tradição de proteger ao máximo e explorar economicamente essas criações intelectuais. Então não é coincidência que a maioria dos debates referentes aos direitos autorais coincidem com a música. Você já conheceu o cangaceiro do vinil e o servidor público que ama LPs e CDs. O Marcos também é daqueles apaixonados por música. O mineiro gosta de sertanejo. Não por acaso criou um blog e um canal no YouTube para falar dos grandes artistas nacionais. Eu lembro que o primeiro disco que eu ganhei de vinil, assim, sertanejo, foi o disco do Zezé de Camargo e Luciano, primeiro, que tinha É o Amor, né? Foi um grande sucesso. Isso marcou a minha infância, eu tinha 6 para 7 anos na época. Desde então, meu interesse por música sertaneja foi só crescendo. Uma indústria de entretenimento que não é só sinônimo de lazer, movimenta nossa economia e leva tudo isso muito a sério. Ela chega a faturar milhões e ela é importante porque ela é desenvolvida em cadeia, ou seja, ela faz com que uma série de setores produzam esse resultado final da música para as pessoas consumirem, né? Então, vem desde o sistema autoral, quem produz e compõe, até quem vai interpretar, que é o artista, até as produtoras, né? Que vão fazer o show, a turnê, ou até mesmo a produção no streaming, né? Para meios digitais. Então, tudo isso envolve uma cadeia de setores que dão suporte para que a música chegue até o consumidor final. Um estudo de inteligência do mercado da música revelou que o segmento físico, que é aquele relacionado à produção de materiais como CD, DVD e Blu-ray, há 7 anos dominava o mercado, com 41% de toda a fatia de negócios. Em seguida, vinha o setor digital, que oferece serviços de download e streaming, com 37%. Mas, com a impossibilidade de eventos presenciais em função da pandemia do novo coronavírus, houve uma inversão. E muitas pessoas migraram para as plataformas digitais, que passaram a representar 80% desse total. As plataformas são muito usadas pelos artistas da nova geração, mas nem tanto usadas pelos artistas da velha guarda. Então tem muita coisa que eu gosto de ouvir que ainda não está nas plataformas de streaming. Então eu prefiro baixar as músicas para o celular e ouvir. Com o surgimento do serviço de streaming, os hábitos de consumo do brasileiro mudaram. E Viviane, por exemplo, só escuta música dessa forma. É assim principalmente na hora da malhação. Eu gosto bastante porque você tem a possibilidade de selecionar os sons que você tem mais afinidade e criar playlists específicas. Então você põe para rodar no shuffle, né? Ele vai tocando aleatório. Então eu gosto bastante de usar as plataformas. A tecnologia trouxe desafios constantes para o mercado musical. Hoje o mercado é muito mais democrático. Hoje um artista pode gravar em casa, no seu home studio. Antigamente isso não era possível. Mas, ao mesmo tempo, isso criou grandes desafios, porque estar na rede não significa fazer sucesso ou ser notado, né? Estar nas redes e não ser notado é um dilema para muitos artistas que querem fama instantânea na mesma velocidade de um clique. Com as plataformas de streaming surgiu um grande problema, a manipulação das músicas. O chamado impulsionamento artificial gera uma falsa impressão de popularidade e é também uma forma de enganar o público.
A prática desvia a receita de artistas e prejudica a credibilidade das plataformas. É considerada crime, apesar de não haver legislação específica para o assunto. Você pode ter a violação de direitos autorais em si, se você conseguir demonstrar o dano, porque uma música que é artificialmente impulsionada, ela toma o lugar de outros fonogramas ou de outros conteúdos numa mesma plataforma, dentro de um ecossistema. Então ela está drenando remuneração de direitos autorais, os royalties de outros usuários daquele ecossistema. Você pode ter a fraude contra o consumidor, por exemplo, porque isso é uma publicidade enganosa. Você está dando a um determinado conteúdo, ou perfil, ou site, uma popularidade que ela não existe. E essa popularidade, ela traz uma confiabilidade, ela traz uma série de características positivas para o público consumidor, que na verdade não existem. E o que existe hoje é um verdadeiro abismo entre o que a lei prega, o que ela dispõe, e a prática, né, que é muito mais rápida e, sobretudo, potencializada pelas novas tecnologias. Uma coisa que me preocupa nesse cenário é que a própria tecnologia, né, que a gente chama de tecnorregulação, vem enfrentando esses temas independente da legislação de direitos autorais. Então, cada plataforma tem as suas regras, às vezes sem observar o que a lei de direitos autorais vem pautando. Isso, de certa maneira, é algo preocupante, né? Dado ali a incapacidade da lei de direitos autorais regular todas essas novas questões. É por essas e outras que especialistas da área defendem uma atualização das leis. O Brasil tentou fazer isso há uns 10 anos atrás, com um debate riquíssimo, com academia, setor artístico, poder público, entidades do terceiro setor, mas isso não avançou. Isso foi engavetado ali e a gente não conseguiu fazer essa atualização legislativa que estava bem encaminhada. É necessário fazer isso, mas eu diria que, assim como foi feito há 10 anos atrás, a gente não pode desprezar esse debate que foi feito. A gente tem toda uma memória de discussões para o aprimoramento da legislação de direitos autorais. Entidades como a Federação Internacional da Indústria Fonográfica têm lutado para que os criadores de música sejam devidamente compensados pelos esforços. Nós ativamente monitoramos a internet de forma lícita, sem violar a privacidade de nenhum usuário, mas nós monitoramos a oferta desses serviços e sempre que nós achamos cabível, nós apresentamos queixa-crime para as autoridades competentes, apresentamos os dados que nós temos desse monitoramento e buscamos a cessação da oferta desses serviços ilegais. Longe de qualquer polêmica está o Cláudio Jorge, um músico de mão cheia com 50 anos de carreira e uma trajetória marcada por grandes parcerias. Sou cachaça, mas não sou burro não. Isso é. Então bebo, eu não pego a direção. E se não tem ninguém pra me levar, eu dou um tempo até a coisa melhorar. Uma vida inteira dedicada ao samba. Décadas e décadas de trabalho duro que renderam a ele o maior prêmio da indústria fonográfica, o Grammy. Além do prêmio do disco, né, para mim é um prêmio para a minha carreira mesmo, no sentido de ter insistido nessa história, né, de fazer uma música híbrida, como eu faço, misturada com coisas de jazz, do samba, muito ligado ao samba de raiz, né, por isso o samba jazz de raiz, né. Então, eu super feliz da vida com isso. Cláudio Jorge é da época dos LPs. O disco vendia, você recebia pela edição da música, pelo direito fonomecânico, você recebia pela vendagem do disco. O disco tocava no rádio, você recebia o direito autoral, fora a questão de shows, essa coisa toda, né? O tempo passou, muita coisa mudou, mas ele não ficou para trás. Sempre antenado às novidades do mercado, correu para as plataformas de streaming. Recentemente relançou por lá o primeiro disco da carreira. É muito mais satisfação do que lucro, mas é uma satisfação também necessária, porque foi uma possibilidade dos jovens que me conhecem hoje, meus seguidores aí, que são bem mais novos do que eu, né, que me seguem por conta até do violão que eu toco, essa coisa toda, estão podendo ouvir esses discos que eu gravei em 1980, senão não poderiam ouvir, né? Que estavam em LP, essa coisa. A gente continua falando sobre a indústria fonográfica em instantes. No próximo bloco, o repórter Leonardo Ferreira vai explicar quais são os desafios de se fazer música no país. Não saia daí, a gente volta já.
Vivemos em um mundo tão acelerado que hoje até a música tem prazo de validade. A maioria dos artistas prefere lançar um single, ou seja, uma única canção, ou um EP, que não é nem um single, nem um disco. Fica no meio termo. Por exemplo, os cantores selecionam 5, 6, 7 músicas e com isso economizam tempo e dinheiro. Além de pensar nessa estratégia, a Marina se desdobra para cuidar da carreira. Eu faço parte do mercado independente. Nesse mercado, além de precisar saber cantar e compor, eu também preciso entender sobre redes sociais, produção, gestão de carreira, direitos autorais. Isso, por um lado, me dá uma visão muito ampla do meu próprio trabalho e, por outro lado, faz com que eu tenha que saber várias coisas que eu não imaginava que eu teria que saber, que é uma coisa bastante trabalhosa. O artista independente é aquele que não tem o apoio de uma gravadora, mas isso não quer dizer que o alcance da música vai ser menor. Marina já lançou 2 discos e um EP. Ando pastando saudade, bocejando saudade. Tô requintando saudade, ando com bafo de saudade, com soluço de saudade, bronquite de saudade. Não basta fazer um bom som. A música caminha com a imagem. E isso ficou mais nítido com a evolução da indústria fonográfica. Hoje o artista é multitarefa, participa de todas as etapas de uma produção musical e dedica boa parte do tempo às redes sociais. Antigamente não era assim. Aliás, como era diferente. O Repórter Justiça conversou com um dos maiores cantores da história que tem uma voz inconfundível, Danilo Caymmi. Aos 11 anos, Danilo ganhou uma flauta do pai, Dorival Caymmi, e não largou mais o instrumento de sopro. Aprimorou a técnica. Por muitos anos integrou a banda do consagrado Tom Jobim. Nesse tempo, foi incentivado pelo maestro a soltar a voz. E que voz! Sei que sou louco por ela e pra mim ela é linda demais. Em quase 6 décadas, Danilo viveu a transformação do mercado musical. Começou com LP e depois houve uma evolução para o mini cassete e depois uma evolução, aí foi indo, né? CD foi um estouro. Então a gente começou, quer dizer, para o artista se lançar naquele tempo era fundamental ter um disco. Por isso que houve, né, também um movimento de produção independente que foi um dos pioneiros. Era um movimento fora das gravadoras. A música popular brasileira tem um pouco de Danilo Caymmi. E não é porque ele é de uma geração mais antiga que deixou de acompanhar o avanço da tecnologia. Pelo contrário. Hoje mudou muita coisa. A gravadora hoje, ela tem mais interesse no digital do que no físico. Se você chegar numa gravadora, vou gravar um CD, eles não se interessam por esse físico, né? Isso inclui videodisc e por aí vai. Então, os lançamentos hoje são mais no mundo virtual, que é como se a gente estivesse vivendo uma revolução digital. Música e tecnologia caminham lado a lado. Nos estúdios, a produção está atrelada a softwares e aplicativos. Rico Manzano é produtor musical e explica por que o sucesso de um artista depende do trabalho de profissionais como ele. Chega uma obra musical, uma composição, é um produto bruto, e o produtor musical ele vai esculpir aquela música, vai colocar os adereços, vai dar forma, vai dar valor, porque vai colocar aquela música dentro de um mercado musical, entender qual que é o nicho que aquela música se enquadra. Então o produtor musical ele tem um olhar tanto artístico como mercadológico sobre a música. Antes do produtor escolher o repertório e levar o artista para gravar as músicas em estúdio, tem uma galera que anda para cima e para baixo com papel e caneta. São os compositores. Sem eles, não há canção. Thales é um dos maiores compositores do sertanejo universitário. Provavelmente você já escutou os sucessos dele na voz de muitos artistas. São mais de 1000 músicas gravadas. Ele começou a compor aos 13 anos, por hobby mesmo. Aos 28, pediu demissão para se dedicar exclusivamente ao mundo artístico. Quando eu resolvi largar tudo, largar emprego, largar tudo para viver de música, me chamaram de louco, falaram que eu era louco por sair de uma empresa tão boa. Mas foi aí que eu passei a mexer só com música, só com composição e com a minha banda, que eu sempre cantei, sempre compus. Então foi aí que as coisas começaram a mudar na minha vida. Thales já chegou a fazer 5 músicas em um único dia. Com o reconhecimento do trabalho, ele hoje organiza melhor as ideias. Toda vez que se concentra para compor, vê um novo hit nascer. Às vezes 10 músicas por semana,
às vezes 12, às vezes nenhuma, mas sempre trabalhando para no mês pelo menos umas 20 músicas eu fazer. A composição vai além da mistura de notas musicais e letras. É inspiração, vivência, prática e conhecimento mercadológico. Em São Paulo, quando Eliseu Henrique, Cleitinho Persona e Rodrigo Oliveira se encontram, é porque vem coisa boa por aí. Sonhei em ver você abrindo a porta ou mandando um áudio de volta. Como eu queria ouvir tua voz, dizendo que ainda existe nós. Do escritório de casa para o Brasil. Muita gente pensa que um compositor precisa estar sempre inspirado. Só que no caso do trio, o compromisso tem hora marcada, independentemente disso. A gente se reúne 2 vezes por semana para poder juntar as ideias e escrever juntos. Porém, antes disso acontecer, cada um prepara alguma coisa em casa antes, entendeu? Um tema sobre o que aquela música vai falar, cria algumas melodias, faz um laboratório antes da gente se reunir, né? A maioria dos compositores costuma acompanhar de perto a rotina dos cantores para ficar por dentro da escolha do repertório e criar uma canção específica que tenha a identidade do artista. Isso aumenta a chance de uma música ser gravada. Aconteceu um fato com o cantor Ferrugem, que ele é pai de 3 meninas, e a gente fez uma música exclusivamente para ele, entendeu? Focada num tema pai de menina, e a gente trabalhou essa música, fez a estrutura da música todinha pensando nele, na situação dele, que ele tem apenas filhas mulheres, né? E a gente compôs essa canção, mandou a música para ele, ele ficou muito emocionado com a música e gravou a música no DVD Chão de Estrelas. Para comprovar que escreveu a música, o compositor deve registrar a obra na Biblioteca Nacional ou em escritórios de direito autoral. No entanto, isso não é suficiente para proteger a canção. Você vai registrar a obra, vai provar que ela é sua em algum momento que for necessário, mas isso não vai protegê-la do uso público não autorizado. Então, você vai, para que isso aconteça, você vai proteger essa obra junto às associações gestoras do direito autoral no Brasil. Ao todo, 7 associações são vinculadas ao Escritório Central de Arrecadação e Distribuição no Brasil. Os compositores precisam ser filiados e estar inseridos na base de dados do ECAD para receber o direito autoral. São 2 as formas de arrecadação, a direta e a indireta. Aquela arrecadação proveniente do show, ela vai ser distribuída rigorosamente para aquelas músicas executadas naquele show. Por isso a gente chama de direta. Você tem um repertório musical apresentado daquele show, o valor recolhido vai ser distribuído para todos os autores de cada uma daquelas obras, autores, coautores, editores, quem estiver como titular daquela obra vai receber diretamente o valor recolhido daquele evento. A distribuição indireta é um outro processo. Ele é um processo muito mais tecnológico. Eu vou dar um exemplo de rádio, depois a gente pode, por analogia, imaginar outros segmentos. O ECAD ele grava 24 horas, 7 dias na semana, todas as rádios adimplentes do país. Essa gravação ela é feita para criar uma base amostral que permita a distribuição dos valores arrecadados de rádio. A gente faz uma pausa e volta já. Daqui a pouco vamos mostrar como fica a relação entre artistas e fãs. Não saia daí. Quando o assunto é música, todo mundo tem ou já teve um ídolo. Antigamente era muito difícil acompanhar a rotina de um artista, saber onde morava, o que gostava de comer, como era a relação dele com a família, a agenda de shows, viagens, tudo parecia distante da gente. Mas com a tecnologia, agora essas informações chegam em tempo real, na palma da nossa mão. Há fãs de carteirinha espalhados por todo canto, mas ninguém se compara a Carla. A primeira vez que a dona de casa ouviu o som de Jorge e Mateus, ficou encantada e começou a acompanhar a dupla sertaneja de perto. Tinha show em Governador Valadares, eu ia, tinha show em BH, eu ia, tinha show aqui em Cabo Frio, eu estava aqui, tinha show em Vitória, Espírito Santo, eu estava lá. Para ficar perto dos ídolos, ela é capaz de tudo. Pulei a grade, louca, né, assim, apaixonada por eles. Falei, poxa, não acredito, eu quero ir mais perto, que era trio elétrico.
E daí eu pulei, o segurança me puxou, aí o Jorge, não, pode deixar ela vir e tal. E aí eu fiquei, o trio elétrico em cima, né, no trio com ele, então ele deixou eu ficar lá, fiquei com o Jorge, Matheus lá o tempo todo. Foi sensacional. Imagina você assistir o show do trio elétrico. Alguns fãs só mudam de endereço. Tony é radialista em Jundiaí, São Paulo. Se você tiver qualquer dúvida sobre a carreira do rei Roberto Carlos, pode perguntar que ele sabe responder. Para mim, o Roberto ele é um artista completo, é um artista que eu gosto muito do ser humano, que é o Roberto. É um artista conhecido mundialmente, é um cara que merece todo esse sucesso que ele atingiu, graças ao seu trabalho, ao seu esforço, que o Roberto começou lá em Cachoeiro de Itapemirim, cantando nas rádios, aquela coisa toda, e conseguiu ser o que ele é hoje, o rei. Tony tem 48 anos e admira o trabalho do cantor desde a adolescência. Só que naquela época não havia rede social para acompanhá-lo. A nossa internet, para você entender, a internet nossa, minha internet naquela época, era a banca de jornal e também a conversa que eu tinha com o pessoal daquela época para saber um pouco dos artistas. Da paixão pelo artista nasceu o programa Clube do Rei, apresentado em uma rádio por Tony. É claro que o radialista ficou ligado nas novas tecnologias e, como fã número 1, hoje tem mais facilidade para seguir a carreira do rei. Você vai lá na página do artista, você começa a seguir o artista, você começa a saber de tudo que o artista faz. Hoje o artista fulano foi andar de bicicleta, outro foi não sei o quê. Então, a internet, logicamente, que ajudou muito, né? Muita gente usa a internet para o bem, isso que a gente espera, né, que seja usado pelo bem. Então a internet ajudou muito, não só os artistas consagrados, como aqueles artistas que já estão começando a sua carreira e tem essa ferramenta maravilhosa que é a internet para ajudar a divulgar o seu trabalho. A interação entre fãs e artistas nas redes sociais faz bem aos dois lados. Para os admiradores, a vantagem é ter o ídolo mais próximo. E para o profissional da música, a reação dos seguidores é o melhor termômetro para saber o que agrada ou não. Um ambiente muito desafiador, porque além dele compor, gravar e se preocupar com a vida dele artística, na parte da criação, ele também agora tem que se preocupar em alimentar a base dele de fãs, com conteúdo, com diálogo, mas ao mesmo tempo ele hoje tem acesso às estatísticas dele, ele sabe onde a música dele está sendo ouvida, ele consegue trabalhar isso para alavancar shows. Já são 10 anos de estrada no mundo sertanejo. Que a Thalita sabe fazer um som de primeira, a gente não precisa nem dizer. Mas o diferencial dela está nas redes sociais. A cantora tem consciência da importância de interagir com os fãs no mundo virtual. Eu acho muito legal essa questão tem muita gente que às vezes não conhece a gente pessoalmente, somente pela internet, mas quando encontra, parece assim que já me conhece há anos, sabe? Isis mora em Brasília e tem apenas 6 anos. A menina é cantora, já tem até clipe gravado. E apesar da pouca idade, sabe que a internet é peça-chave para um boom na carreira. Mais uma vez o dia está começando. Às 7h devo varrer o chão. O cérebro livre fica brilhando. Passo assim e no fim 7h15 já são. Então começo a ler um livro, 2 ou 3. A minha galeria eu pinto outra vez. Muito obrigada por me seguir, meus seguidores. E beijinhos pra vocês. Marcos é quem dá os toques preciosos para Isis. O professor tem um projeto para ajudar crianças a realizar o sonho de cantar. A nossa principal missão é desenvolver através da música, através da dança, do canto, do teatro, é desenvolver as habilidades do futuro, que são falar bem em público, expressão corporal, expressão facial, ter presença de palco, diminuição da timidez. Afinal, numa entrevista de emprego, por exemplo, numa apresentação de trabalho da faculdade, todas essas habilidades que são desenvolvidas através da música se tornam fundamentais para o futuro de uma criança. E assim a gente termina o Repórter Justiça desta semana. Já segue o nosso perfil no Instagram, é o TV Justiça Oficial. No YouTube, nosso canal é o mesmo. Se quiser entrar em contato com nossa produção, o e-mail é reporterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima!